Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O que é que o Senhor teu Deus te pede? Quantas vezes ao longo da nossa vida nós já falamos, já até escutamos essas palavras: seguir o Cristo, seguir e servir a igreja é muito difícil, é muito exigente. Mas o que não é exigente nos dias atuais? Pensemos, por exemplo, nos jovens que iniciam a sua jornada na faculdade. Se eles ou os pais deles não serem bem-sucedidos, eles terão que trabalhar para pagar a sua faculdade. Requer deles empenho para trabalhar, estudar, para no final do curso concretizar aquele sonho. Pensemos também em um pai e uma mãe de família. Quantas vezes saem de madrugada de suas casas para ir trabalhar? Tanto aquele jovem que tem um sonho, quanto o pai e a mãe que saem de madrugada de suas casas, requer deles sacrifícios e empenhos. No campo da fé também não é diferente. Mas vejam, Deus não está nos pedindo algo que nós não possamos dar. Deus não está pedindo algo que para nós é impossível. Ao contrário, ainda na primeira leitura, dentro desse versículo, Moisés, através do livro do Deuteronômio, nos dá a resposta. Deus espera de nós que o temas, andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para que sejas feliz. Aqui está a receita para todos nós que somos cristãos católicos, que conhecemos a nossa fé e que todos os domingos renovamos essa fé dentro da Santa Missa, todas as vezes que professamos o credo. Essas palavras devem ser atualizadas todos os dias da nossa vida. Devemos temer o Senhor, andar em seus caminhos, servir ao Senhor com todo o teu coração, com toda a alma, guardar os preceitos e mandamentos. Tudo isso daqui estão reduzidos nos 10 mandamentos da igreja. A receita nos foi dada. Agora só nos cabe uma coisa, só nos cabe a dedicação e a graça para cumprirmos. E não é tão difícil, porque exemplos não nos faltam. Basta nos olhar para a história dos santos, sobretudo hoje, a Virgem Maria, que estamos concluindo a novena em honra à sua padroeira desta paróquia, né? Nossa Senhora do Amparo. E ao falar da Virgem Maria, lembremos o título que hoje nos é apresentado: Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe de Deus. E por quê Maria foi Mãe de Deus? E por que ela é a Mãe de Deus? Como nos lembra o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, Maria concebeu o menino Jesus pela ação do Espírito Santo. Filho de Deus é obra do Espírito Santo. E Maria foi desde toda a eternidade preparada para este acontecimento na sua vida e também na vida da história da salvação. Deus a preparou, Deus a reservou para esta missão. E Maria não apenas foi agraciada para esta missão, como ela também acolheu tudo aquilo que Deus havia reservado para ela. Por isso que ela leva o título de Maria, Mãe de Deus e da Igreja, porque ela foi capaz de escutar essa palavra e de praticar. Essa mesma palavra que hoje é dirigida a cada um de nós que aqui estamos e que somos destinatários dessa palavra. Maria, Mãe de Deus, é um título que a igreja assim celebra no primeiro ano do ano civil, 1º de janeiro, porque no ano de 431 houve na história da igreja dúvidas sobre
a virgindade de Maria e quis a igreja, através da ação do Espírito Santo, através de homens eruditos que chegassem a essa conclusão, através dos relatos da Sagrada Escritura, que Maria é mãe de Deus porque Deus a preservou, Deus a conservou virgem, antes, durante e após o parto. Ela não teve ato sexual com José. Jesus, portanto, é obra do Espírito Santo, é filho de Deus. E foi uma resposta também a um homem chamado Nestório, que era de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, e que afirmava que Jesus era um homem de duas naturezas. Ele era humano, era também divino, mas a igreja nunca viu dessa maneira. A igreja viu, e até hoje assim ensina, que Jesus é uma pessoa dotado de duas naturezas, humana e divina. Por isso todas as obras que Jesus revelam quem ele era. De fato, ele realizava obras que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Pensemos na ressurreição de Lázaro, por exemplo. Ninguém daquela época havia ressuscitado morto. Jesus ressuscitou. Pensemos na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus realizou. Quantos milagres Jesus fez? Quantos milagres Jesus realizou? Ele os realizou justamente para mostrar que ele era diferente, que ele era não apenas uma pessoa humana, mas era também filho de Deus. Era o próprio Deus tocando e agindo na história dos homens e continua a agir e tocar na nossa história hoje a partir da Santa Igreja. Por isso, todos nós que aqui estamos e que somos destinatários desta palavra, só nos cabe uma coisa: nos cabe acreditar nessa palavra que hoje nos é dada e praticar. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Peçamos a Deus, peçamos à Virgem Maria que ela interceda por cada um de nós, a fim de que nós também possamos fazer aquilo que Deus espera de nós, isto é, que o temas, que andes em seus caminhos, que ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guarde os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que possamos ser felizes.